Bíblia falada e comentada. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, doutra sorte o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Comentários de Marcos capítulo 2. A necessidade do paralítico moveu a seus amigos à ação e o levaram ao Jesus. Atua quando reconhece a necessidade de alguém. Muitas pessoas têm necessidades físicas e espirituais que você pode suprir por você mesmo, ou junto com outros que também têm compaixão ou interesse no caso. A necessidade humana moveu a estes 4 homens. Deixe que outras necessidades também conduzam a você a uma ação compassiva. As casas nos tempos bíblicos se construíam de pedra. Tinham tetos planos feitos com barro misturado com palha, e escadas exteriores que conduziam ao teto. Estes amigos possivelmente levaram a inválido pelas escadas exteriores até o teto. Ali, facilmente, puderam ter quebrado o teto de lodo e palha para baixar a seu amigo até onde estava Jesus. Em lugar de lhe dizer ao paralítico: Está são, Jesus lhe disse: Seus pecados lhe são perdoados.
Para os líderes judeus era uma blasfêmia pretender fazer algo que só Deus podia fazer. De acordo à lei judia, este pecado merecia a morte. Os líderes religiosos entenderam muito bem que Jesus afirmava que era o Messias, mas o julgamento que emitiram foi errôneo. Jesus não blasfemou, porque o que disse era certo. Jesus é Deus e o demonstrou sanando ao paralítico. Esta é a primeira vez no Marcos que Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem. O título Filho do Homem enfatiza que é totalmente homem, enquanto que Filho de Deus veja-se como exemplo enfatiza que é totalmente Deus. Como Filho de Deus, Jesus tem a autoridade de perdoar pecados. Como homem, pode identificar-se com nossas profundas necessidades e sofrimentos e nos ajudar a vencer o pecado. Levi é outro nome com o que se conhece discípulo Mateus, que escreveu o evangelho que leva seu nome. Se desejar mais informação a respeito do Mateus, veja-se seu perfil no Mateus 9. Capernaum era um centro militar-chave para as tropas romanas, assim como uma florescente comunidade comercial. Vários caminhos de importância se cruzavam no Capernaum e por eles passavam os comerciantes que viajavam ao Egito, no sul, ou à Mesopotâmia, no norte. Levi, Mateus, era um judeu renomado pelos romanos para compilar impostos naquela zona. Arrecadava não só dos habitantes da cidade, mas também dos comerciantes que passavam pela mesma. O sistema estabelecia que estes funcionários podiam ficar com uma percentagem dos impostos que cobravam, mas ficavam com muito mais, com o que se enriqueciam desmesuradamente. Os judeus odiavam aos cobradores de impostos por sua fama de estelionatários e por estar ao serviço de Roma. Aos judeus doía pensar que parte do dinheiro compilado era para financiar religiões e templos pagãos. O dia que Levi se encontrou com o Jesus, organizou uma reunião em sua casa para apresentá-lo. Não desperdiçou nem um minuto em começar a atestar. Algumas pessoas acreditam que os novos crentes devem esperar, maturar ou receber preparação antes de começar a falar de Cristo. Mas como Levi, os novos crentes devem em seguida falar com outros de sua fé, seja qual for o conhecimento, os recursos ou a experiência que tenham. Essa chusma, diziam os fariseus santarrões para descrever as pessoas com a que Jesus comia. Mas a associação do Jesus com os pecadores obedecia a que os amava e a que sabia que necessitavam o que tinha que lhes dizer. Dedicou-lhe tempo a quem necessitava ou queria escutar sua mensagem, pobres, ricos, maus, bons. Nós também devemos ser amistosos com quem necessita a Cristo, embora sejam pessoas que não se vejam como a melhor companhia. Haverá pessoas ante cuja reputação você se comporta com negligência? Possivelmente essas pessoas sejam as mais necessitadas de ver e ouvir a mensagem do amor de Cristo em você e através de você. João tinha dois propósitos: fazer que a gente se arrependesse de seus pecados e prepará-la para a vinda de Cristo. Este foi um tempo de séria reflexão que incluía jejum, sinal externo de humilhação e pena pelo pecado. A jejum despoja ao corpo de comida, o arrependimento despoja nossa vida de pecado. Os discípulos do Jesus não precisavam jejuar em preparação para sua vinda, porque o estava com eles. Jesus, entretanto, não condena o jejum. O mesmo jejuou 40 dias. Mas enfatiza o jejum com um bom propósito. Os fariseus jejuavam 2 vezes a semana para mostrar quão santos eram. Jesus explicou que o que jejuam somente para impressionar a outros o faz por gosto. Jesus se comparou a si mesmo com um marido porque no Antigo Testamento o termo equivalente à esposa se aplica frequentemente ao Israel e marido a Deus que ama ao Israel. Um odre era uma pele de cabra cozida pelos borde para formar uma bolsa hermética. O vinho novo, ao fermentar com o tempo, faz que o odre se estire. O vinho novo, entretanto, não pode ficar em um odre estirado porque a pele muito rígida se rompe. Os fariseus eram tão rígidos como aqueles velhos odres. Não podiam aceitar que a fé no Jesus não fora restringida nem limitada a ideias ou regras de homens. Nosso coração, ao igual a um odre, pode se endurecer e impedir que aceitemos a nova vida que Cristo nos oferece. Mantenhamos nossos corações abertos e dóceis para aceitar a verdade da mensagem transformador do Jesus.
Jesus e seus discípulos não roubavam quando recolheram grãos de trigo naquele semeado. Dizem que os agricultores judeus tinham que deixar sem cegar as esquinas e os lados das porções de terra que semearam para que os viajantes e os pobres tomassem e comessem. Jesus, ao caminhar junto ao semeado, não violava a propriedade privada, pois comia do trigo deixado para esse propósito. A lei de Deus dizia que as colheitas não podiam recolher-se no dia de repouso. Esta lei acautelava aos agricultores de cobiça e lhes exigia não se esquecer de Deus no dia de repouso. Também protegia aos coletadores de que os submetessem a um excesso de trabalho. Os fariseus acreditavam que Jesus e seus discípulos, ao arrancar as espigas e as esfregar em suas mãos para limpar o trigo, colhiam. Daí que acusaram ao Jesus de quebrantar a lei. Mas era evidente que Jesus e seus discípulos não arrancavam o trigo por lucro, mas sim procuravam algo de comer. Os fariseus interpretaram tão obcecadamente a lei, que passaram por cima sua verdadeira intenção. Os dirigentes religiosos judeus estavam tão enredados em suas leis que perderam de vista o que era bom e correto. Jesus emoldura que o dia de repouso é para descansar e adorar, mas que isso não significa que não movamos um dedo para ajudar a outros. Não deixemos que nosso dia de repouso chegue a ser um tempo de egoísta indulgência. Jesus usou o exemplo do rei Davi para assinalar o ridículas que eram as acusações dos fariseus. Jesus disse que Deus estabeleceu o dia de repouso para nosso benefício, não para o seu. Deus não se beneficia com que descansemos o dia de repouso, mas ao descansar e nos concentrar em Deus, recuperamo-nos física e espiritualmente. Para os fariseus, as leis sabáticas chegaram a ser mais importantes que o propósito mesmo do dia de repouso. Davi e Jesus entenderam que a verdadeira intenção da lei de Deus é promover o amor a Deus e a outros. Não guardamos cegamente uma lei sem olhar com cuidado a razão de ser de tal lei. O espírito da lei é pelo general mais importante que a letra. Os pães da proposição eram os que ficavam diante de Deus no tabernáculo. Cada sábado, 12 pães cozidos se colocavam sobre a mesa no lugar santo. Depois os sacerdotes comiam os pães velhos. Se desejar mais informação sobre os pães da proposição, proeminentes grupos religiosos e políticos judios, fariseus, estrita seita religiosa de judeus que propugnaram obediência meticulosa à lei e tradições judias. Muito influente nas sinagogas, de acordo com o Jesus, respeito pela lei, crença na ressurreição dos mortos, comprometidos a obedecer à vontade de Deus. Em desacordo com o Jesus, rechaçavam a afirmação do Jesus de que era o Messias porque não seguia todas suas tradições e se reunia com gente de notória má conduta. Saduceus ricos, partido sacerdotal judeu de classe alta, rechaçaram a autoridade da Bíblia além dos 5 livros do Moisés. Obtinham lucros de negócios no templo. Eles, junto com os fariseus, conformaram os partidos majoritários do concílio judeu. De acordo com o Jesus, grande respeito pelos 5 livros do Moisés, assim como também pela santidade do templo. Em desacordo com o Jesus, negavam a ressurreição do corpo. Pensavam que o templo também podia usar-se como lugar para efetuar transações comerciais. Escribas e intérpretes profissionais da lei enfatizavam especialmente as tradições. Muitos escribas foram fariseus. De acordo com o Jesus, respeito à lei, entrega a obediência a Deus. Em desacordo com o Jesus, rechaçavam a autoridade do Jesus para interpretar a lei. Desprezaram ao Jesus como Messias porque não obedecia a todas suas tradições. Herodianos, partido político judeu de aliados ao rei Herodes. De acordo com o Jesus, desconhecido. Nos evangelhos procuraram apanhar ao Jesus com perguntas e tramaram-lhe dar morte. Em desacordo com o Jesus, temiam que Jesus causasse instabilidade política. Viram-no uma ameaça a seu futuro político, assim como também a seu intento por recuperar de Roma algo de seu poder político perdido. Zelotes, grupo de patriotas judeus violentos dedicados a determinar o fim do governo de Roma no Israel. De acordo com o Jesus, preocupação pelo futuro político do Israel. Crença no Messias, mas sem reconhecer no Jesus ao enviado de Deus.
Em desacordo com o Jesus, acreditavam que o Messias seria um líder político que liberaria o Israel da ocupação romana. Ezen-ios, grupo monástico de judeus de prática ritual e pureza cerimoniosa, assim como também de santidade pessoal. De acordo com o Jesus, enfatizavam a justiça, a honestidade e o compromisso. Em desacordo com o Jesus, acreditavam que os rituais cerimoniosos os faziam justos. A Bíblia falada e comentada.